Vamos para um vídeo do nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí, deixe o seu joinha. Você que gostou do vídeo, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Em nome de Jesus, aqui é o pastor Valder, mais um vídeo do nosso canal. Está em João 8, a partir do versículo 1. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseu levaram uma mulher até Jesus, que tinha sido apanhada em ato de adultério, e obrigaram a ficar de pé no meio de todos. E eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés que nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas à pedrada. Mas o Senhor, o que nos diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Não peques mais. Não peques mais. Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Essa mensagem aqui, essa palavra aqui, levaram essa mulher até Jesus, para que Jesus julgasse ela. Eles estavam procurando algo para condenar Jesus. E levaram essa mulher, adúltera, e a lei dizia que tinha que ser condenada à pedrada, a lei de Moisés. Mas uma coisa interessante, aqui em Levítico, no 20, a partir do versículo 10, está escrito assim: se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Olha que coisa engraçada, né? Cadê esse homem que cometeu adultério com essa mulher? Por que levaram só essa mulher? Quer dizer que é um julgamento, que não estava sendo correto. É um julgamento que apenas um estava sendo julgado. E a lei dizia que era os dois, que eram os dois. Então, Jesus, se envergou e começou a escrever no chão, a riscar com o dedo. E eles começaram a insistir com Jesus, para que ele desse a sentença sobre aquela mulher. E aí, Jesus levanta, e fala para eles. Como eles continuaram fazendo a mesma pergunta, endireitou-se o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nessa mulher. Eu estava aqui meditando nessa mensagem, que eles pegaram aquela mulher, levaram, colocaram aquela mulher no meio, no centro, ela era no centro da atenção, e aquele povo ficaram à sua volta. E todos olhando para aquela mulher, quer dizer que só os olhares daquela mulher, já era o suficiente para acabar com a vida daquela mulher. Não gastava nem pedrada mais, porque ela fazia as escondidas, mas ela foi pega no ato de adultério. Então todo mundo estava vendo aquilo ali. Interessante é que eu fiquei pensando comigo aqui, aquele monte de homens, ali a Bíblia não diz isso aí, mas será que não tinha algum homem ali no meio daquelas pessoas que também teve um caso com essa mulher e estava ali também? Olha que coisa interessante.
E aí Jesus fala para eles, aqueles que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E segundo a tradição, segundo a lei, para se atirar a primeira pedra, para as pessoas começarem a atacar a pedra naquela mulher, o marido tinha que atirar a primeira pedra. O marido tinha que tirar a primeira pedra para depois todo mundo começar a tirar a primeira pedra. Ele estava esperando uma decisão de Jesus, uma resposta de Jesus. E aí Jesus confronta aquele povo. Vocês que não têm pecado, atirem a primeira pedra. Olha como Deus é maravilhoso. E aqui, em Romanos 2:21, diz assim, ó. Você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas no templo. E você se orgulha de ter as leis de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Pois a Escritura Sagrada dizem, os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, judeus. Olha que coisa interessante. Então aqueles homens, quando Jesus fala isso, aqueles homens começam o quê? A sair de um a um. Começar pelos mais velhos. Os mais velhos foram se retirando, porque os mais velhos eram homens sábios, né? Homens que tinham conhecimento, homens, né, que sabiam, né, sobre o pecado. E eles olharam para eles e falaram, eu também sou pecador, eu também cometo pecado. Eu, como pecador, eu não posso atirar a primeira pedra nesta mulher. E foram retirando um a um, começando pelos mais velhos. As palavras de Jesus tiveram um efeito de desviar a atenção, né, de si mesmo e da mulher para os acusadores. A consciência começou a efetuar a obra na vida daqueles homens. Começaram aonde? Pelos mais velhos. A sua idade já fazia, né, deles líderes, a sua experiência do pecado era mais longa. Dava-lhes mais motivo para a autoacusação. Então só os dois ficaram ali. A mulher pecadora e o amigo do pecador. Aquele que não tinha pecado, que era o único que podia condenar. Ele não condenou, ele amou. Ele amou. Deus é maravilhoso, meu irmão. Sabe o que eu tenho a dizer para você? Às vezes, meu irmão, você erra muito durante a sua caminhada na sua vida. Faz muita coisa errada, coisa que desagrada a Deus. E hoje, quando você já está mais maduro, quando você já amadureceu, quando você já ganhou maturidade, você começa a ver as coisas erradas que você fez, você toma a decisão de fazer as coisas certas. E aí o povo, né, começa a fazer o quê? A querer te incriminar. Tá vendo, fulano? Era isso, era isso. E hoje fica dando de bonzinho, fica dando de santinho, mas lá no passado fez muita coisa errada. Fez muita coisa errada. Porque você teve um encontro com Jesus. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Depois que Jesus passa por ele, meu irmão, você não é mais um lugar comum, o lugar não é comum. O lugar se torna presença do Espírito, presença de Deus, presença de Jesus. Glória a Deus. E aí aquela mulher, Jesus fala para aquela mulher, olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Em Romanos 5:8, está escrito assim, mas Deus mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. E agora nós fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz.
E é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos, por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Oh, Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é maravilhoso. Deus, ele mandou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Em João 3,17, pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creu no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o que é o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém vejam as coisas más que eles fazem. Veja, Jesus perdoou aquela mulher. Ele disse para ela: cadê os seus acusadores? Onde eles estão? E ela disse: não tem ninguém aqui, Senhor, ninguém para me acusar. E Jesus diz: eu também não te acuso. Eu também não te acuso. Ele diz assim: ó, vá em paz. A minha paz eu te dou. Mas Jesus faz um alerta para aquela mulher. E Jesus nos alerta todos os dias. Toda vez que nós pecamos, nós pedimos perdão a Deus. Deus nos perdoa. Mas Jesus está dizendo assim: vá e não peques mais. Se esforça-te, tenha bom ânimo. Vai viver pecando até quando? Até quando? Vai viver nos caminhos errados até quando? Até quando? Jesus perdoou aquela mulher adúltera, estava ali à beira da morte. Pois foi apenas uma palavra que Jesus liberou sobre aquele povo que estava ali doido para matar aquela mulher, doido, né, para tirar pedra. Ele estava ali cheio de pecadores. Né? A gente não sabe, a Bíblia não diz, mas quem não vai dizer que tinha homens ali que já andavam com aquela mulher às escondidas, estava ali para atacar pedra, para matar aquela mulher. Esse é o problema nosso, do ser humano. Ele esconde os defeitos, esconde o pecado dele e começa a falar do pecado do outro. Começa a falar do pecado do outro. E a palavra de Deus diz que nós vamos prestar conta no tribunal de Cristo. Mas Jesus, ele chama você hoje para fazer conserto com ele. Ele está dizendo: você precisa de mim para fazer o conserto da sua vida. Sem mim você não vai conseguir chegar a lugar algum. Sem mim, sem chance. Em João 12:47, Jesus diz assim: se alguém ouvir a minha mensagem e a não praticar, eu não a julgo. Pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgar. Já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. No último dia. Jesus está chamando eu, você, fazer conserto, mudar de lugar, mudar de hábito, retirar as coisas velhas que estão na nossa mente e acrescentar as coisas novas, as coisas do alto. Deixar essa vida de pecado, essa vida de coisas erradas. Fazer coisa certa, coisa que agrada a Deus. Talvez a sua vida não caminha, não anda. Por quê? Porque você anda fazendo coisas erradas, às escondidas.
Mas Deus tem visto aquilo que você está fazendo. E o que te condena a você é que quando você faz, você gosta, te agrada, você sente prazer naquilo que você está fazendo, às escondidas. E a mensagem está chegando até você. A palavra está chegando até você aí agora. Tem muitas pessoas que estão te condenando. Tem muitas pessoas que estão te julgando. Mas Jesus está dizendo, ei, eu sou o seu advogado. Sou o seu advogado. Em Romanos 2:1, está escrito assim, meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você que faz as mesmas coisas que condena os outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade e a tolerância que é a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro, é teimoso. Por isso que você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Deus sabe, meu irmão. Deus sabe, minha irmã. E para a gente terminar, Romanos 6:12. Pois não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam os desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele o use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazer o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais. Pois vocês não são mais me perdi aqui um pouquinho. Por vocês não serem mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Meu irmão, em Romanos 8:1, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Já não existe mais condenação para você, para aquele que está em Cristo Jesus. Deixa Jesus ser o seu advogado. Deixe que Jesus julgue a sua causa. E ele disse, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Faça a coisa certa. Deixa a vida de pecado, a vida de coisas erradas. Lute, meu irmão. Lute. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Um forte abraço.